A apóstola ministrou sobre a minha vida. Aí apareceu 2 anjos para mim. Mas também não era só o anjo que apareceu 2 demônios também. E na hora que eu fui tocar no anjo, o Senhor não tinha permitido que ele tocasse em mim ali, o anjo, para me levar. E aquele demônio lá foi permissão do Senhor. E quando eles me pegaram, eles me levaram direto pro inferno. E quando eu cheguei lá no inferno, eu passei pelo... Eu passei por um caminho que... Quando eu tinha olhar para um lado, era demônio, por outro, e aquele corredor. Ai. E aí ele me lambava com algo na mão, tipo ferro. Eu passei por aquele caminho e eu dizia assim, anjo do Senhor, me socorrer. E eles assim, de longe, viu toda a tortura. Toda a tortura eu apanhando, meu couro saindo, rasgando. E aí eu falava, Senhor, me socorre. E aí quando eu cheguei até no final, nesse caminho, ele me bota dentro de uma cela. E quando eu chego nessa cela, aí foi a pior mesmo situação da minha vida. Ao qual eles me amarraram com um cachorro. Eu fui amarrado com um bicho, com um boi. E ali a tortura começou severa na minha vida. Ele me furava. Ele jogava fogo sobre a minha boca, tirava minhas tripas. Ele estava ali me torturando, me tirando um cadum meu, uma parte do meu corpo. Era muita dor que eu sentia, muita dor, muita dor. Eu comecei a pedir socorro, os anjos de longe olhando a tortura, não me socorriam. E aí eu comecei a pedir ajuda de Deus. E foi que o anjo desceu lá onde eu estava. E ali ele falava que era permissão do Senhor de ele descer ali. E eu dizia, me tira daqui, me socorre. E ali ele falava tudo pra mim assim. O que eu queria mesmo da minha vida? Ele falava que era pra me tomar uma decisão ali mesmo, naquele momento, porque senão eu não ia mais voltar pra cá, pra igreja, eu ia morrer, ia ficar lá mesmo. Eu comecei a me desesperar. Eu disse assim, a minha decisão a tomar é voltar para a presença do Senhor, se afirmar com Ele, receber os dons do Senhor. E o anjo comecei a falar assim, para poder sair dali, daquele lugar. Aí o anjo apontava, falava assim para mim, não é de coração. Ele falava assim para mim, não é. Você não está sendo verdadeiro. Ele falava bem assim logo. Aí ele começava a chorar, pedindo socorro, não, me ajuda, não aceito isso. Eu quero meus filhos, eu gritava lá. Aí o anjo do Senhor, ele falava, sabe por que você está aqui? Porque você duvidou
do teus dons, duvido da tua experiência. Quando o Senhor mostrava algo pra ti na tua experiência, tu tinha medo de falar e tu duvidava. Aí Satanás trabalhou na minha vida, permitiu tudo isso porque precisava passar por tudo isso pra mostrar que Deus não tá de brincadeira. Eu queria abandonar meu chamado, meus dons. Eu não te quero, meus dons que o Senhor tinha colocado na minha vida. Aí eu dizia, eu pedia perdão, Senhor, perdão. Ali o Senhor via que eu era de coração, que eu estava ali clamando, pedindo de coração. E ele me mostrava ali muitos guerreiros no inferno por conta disso. Por conta que tem negado o seu chamado de guerreiro, que tem negado o dom. E ele dizia que estava negando o Senhor. Eu via muitos guerreiros no inferno. E ali eu começava a pedir dos anjos do Senhor, e o anjo do Senhor lhe desceu. Com mais anjos ali foi para me tirar. E quando ele me tirava dali, ele já me levava até o céu. E quando chegava lá no céu, e lá começou o tratamento da minha vida. Eu passei por uma série de aconselhamento onde o Senhor me aconselhou. E ele começava a dizer que ele era na minha vida e que a partir de hoje ele ia me ajudar. Ele ia me ajudar. Ele falava assim que não era para me ter medo, não ficar calada das coisas que ele mostrava para mim na guerra. Em coisas específicas. E quando eu voltava da igreja e alegre e feliz porque o Senhor me deu mais uma chance. Porque eu não ia voltar, eu ia ficar lá mesmo. Eu ia morrer. Eu ia morrer. Mas meus filhos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, que diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, né? Você acabou de ouvir essa experiência, né? Essa experiência da irmã Andressa, que foi logo após o clamor pela nação, né, no dia 30/12, né, terminou o clamor, né, a apóstola foi orar com ela, né, ela pediu oração. A apóstola vai já explicar melhor como foi, mas forte, né, irmãos? Você vê, tudo tem um reflexo no reino espiritual, né? Quantos por aí não abandonam, né, o seu chamado, não abandonam os dons? Quantos por aí não desprezam aquilo que Deus deu? Sabe, amados irmãos, enquanto muitos querem ter dons, né, querem ter experiência, outros que têm, né, querem abandonar. E, irmãos, você vê como é que é, né? O inferno é real. A irmã ficou muito impactada, ficou dolorida, né, apóstola? E, inclusive, depois dessa experiência, ela continuou lembrando, falando as coisas que ela viu a mais, né, apóstola? Porque no momento ali foi um choque para ela, né? E é uma experiência, assim, diferente, né? Impactante, sim, né? Terminou o clamor ali da nação, pela nação, e ela chamou um discípulo, né? O irmão Elivan à parte, e falou do que tinha acontecido com ela, onde ela não tinha ido em experiência de arrebatamento, e ela estava sendo atormentada, né? Na mente dela, e ela começou a falar da experiência dela. E antes disso,
quando eu estava na roda de oração orando com os irmãos, naquele momento de clamor, eu conseguia ver um demônio que estava aprisionando a mente dela. O Senhor me dava uma visão com ela muito forte e eu falei, né, para ela na saída, que o Senhor falava para mim claramente, irmãos, que faltou pouquíssimo para ela ter cometido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E que se ela morresse ali naquele momento, ela morreria sem salvação. E eu via assim que ela morreria subitamente. E eu clamava pelo Senhor, né? Eu travei uma guerra ali por essa vida, porque é preciosa, né? Já fazia um tempo que ela não estava mais indo para a oração. Já estava fria. E ali, quando ela terminou a oração, que o irmão me chamou, ela conversou comigo o que estava acontecendo com ela naquele momento. E eu ministrei, e naquela hora aconteceu algo muito lindo, porque o Senhor me fazia sentir compaixão por aquela alma. E aí naquele momento eu disse para o Senhor, Senhor, eu sei que os demônios, o inferno todo, ele trama a nossa morte diariamente. Ele trama tirar a nossa vida quando nós abrimos uma legalidade para que a gente parta sem salvação. Eu sei que a tua volta é certa. E eu comecei a falar isso para o Senhor. Eu disse, eu sei que tu ama minha irmã. E eu senti uma profunda compaixão da alma dela. E ali naquele momento eu pedi para que o Senhor, né, enviasse os anjos dele ali. E eu via claramente, irmãos, que o Senhor tinha algo para fazer na vida da irmã. E naquele momento eu entreguei ela para o Senhor. Eu falei, Jesus, que faz o que tem que ser feito, Senhor, para resgatar essa alma, porque ela é preciosa. Eu comecei a clamar por ela. Ali ela entra nessa experiência conforme ela relatou. E ali nós vimos toda aquela agonia, sabe, irmãos, que estava refletindo. Eu sabia que ela estava passando por algum processo de tratamento com o Senhor. E quando ela volta da experiência, me impacta muito. Quando ela volta, sabe, porque ela já tinha experiências fortes de arrebatamento, sempre foi um instrumento do Senhor, mas o inimigo, ele sabe como tramar, ele sabe como aprisionar mentes e corações. E isso serve de alerta. Porque quanto mais você é usado pelo Senhor, quanto mais dons do Senhor confia em você, mais você tem que elevar seu nível de santificação, seu nível de entrega, seu nível de intimidade, o seu nível de perseverança na oração, no jejum. Então nós não podemos retroceder, né? E ela estava nesse momento de frieza mesmo, de retrocesso, onde começou a entrar dúvidas no coração dela. E aí, depois que ela volta da experiência, foi muito chocante, porque ela volta, irmãos, assim, meu Deus, eu estou na igreja. Ela começou a chorar, né? Os irmãos começaram a abraçá-la, e ela agradecendo ao Senhor, desesperada, porque ela tinha voltado. Né? E o que eu achei interessante dessa experiência de todas é que ela tinha 2 demônios e tinham os anjos do Senhor. E quem leva ela direto ao inferno eram os demônios. Olha, e para você ver que Deus, ele é um Deus rico em misericórdia. Mas com Deus a gente não brinca. Não podemos brincar. Não tem mais tempo de brincadeira, irmãos. E ali ela teve essa experiência, muita cobrança da parte do Senhor no uso dos dons, porque ela estava sendo relaxada com relação aos dons, desprezando os dons do Senhor. E ela disse que quando ela passa por toda aquela tortura que o anjo vai tirando, eles tiram ela para levar direto para o céu. Daquele cativeiro começa uma guerra. Ela via os anjos do Senhor lutando com os demônios, porque os demônios não queriam soltar a alma dela, né? E aí o Senhor dá vitória aos anjos do Senhor. E aí ela relata aí na experiência dela, e ela falando da quantidade de pessoas, ela disse pra gente que ela não imaginava quantas pessoas que receberam dons espirituais lindos, que deixaram de ser usado pelo Senhor, deixaram de ser usado nos dons, desprezaram os dons que receberam do Senhor. Entrou o sentimento de vaidade, de arrogância, de dúvida. Então, assim, isso serve de alerta para você que está ouvindo. Não despreze o dom que há em ti, porque tem uma consequência,
né? E ela veio marcada no físico dela, irmãos. É muito forte essa experiência, sabe? Ela terminou ali aquele momento, ela ficou chorando e ela dizendo que nunca mais ela quer passar por essa situação, porque foi como o primeiro arrebatamento que ela teve. E sendo que ela conhecia, já tinha sido arrebatada, tinha várias experiências com o Senhor, mas não vigiou. E chegou um momento que na infinita misericórdia de Deus, Deus permite ela passar por esse vale. Então assim, que não seja preciso você passar por uma experiência traumática dessa para despertar, irmãos. Nós estamos vendo as últimas horas. Deus, ele não erra quando ele entrega um dom específico para você, porque ele quer usar você como recurso para salvar, para libertar, para mudar a história de pessoas, né? Para salvação e para a glória do nome do Senhor. Tudo que ele nos entrega que vem do céu para a nossa vida é para a glória do nome do Senhor, com o intuito de ganharmos vidas para o reino de Deus. Então não despreze o dom que há em você, isso é um alerta. Eu sei que o Senhor, ele vai fazer um grande mover, um grande rebuliço nesses últimos dias nas igrejas, não só aqui na Shalom, mas onde tiver um guerreiro do Senhor, onde tiver um homem, uma mulher que foi cheio de dons e que não está mais permitindo ser usado pelo Senhor, que está aí, que está com os dons aí enterrados, talentos enterrados, que não estão fazendo uso. O Senhor vai trazer um grande despertar e que essa experiência venha ativar você espiritualmente e você seja um instrumento de Deus na terra, amém? Então que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, obrigado por essa experiência, Pai, que o Senhor possa, Pai, querido Pai amado, gerar cada dia mais em nosso coração amor, temor, Senhor Deus, em sempre andar no centro da Tua vontade, Pai, querido Pai amado, Senhor, e que cada um que ouvir essa experiência, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha, Senhor, restaurar, renovar, que o Senhor venha, meu Pai, avivar. Senhor, faz uma obra no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor, cuida de cada um de nós, meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do